Boa tarde, povo de Deus. Que a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Mais uma tarde, estamos aqui para levar até você a oração do meio-dia. Nesse momento, você vai pegar o seu copo com água e vai parar por alguns minutos tudo aquilo que você estiver fazendo, porque chegou a hora da oração do meio-dia. Senhor meu Deus e Pai de poder, mais uma tarde nós estamos aqui, meu Pai, eu daqui e os ouvintes de lá, clamando, implorando, suplicando o teu favor, meu Pai, porque é só a tua mão poderosa sobre a nossa vida, Pai. Mais uma manhã se passou, chegou a tarde, Pai. E muito são as pessoas que estão aflitas, que estão angustiadas, que estão preocupadas, Pai. Parece que para elas o sol não brilha. Todo o tempo é a tempestade, Pai. Mas hoje o Senhor vai acalmar a tempestade em nossas vidas, Pai. Porque grande, Senhor, tem sido a luta, mas muito maior será a nossa vitória, Pai. Perdoa, meu Deus, se alguma coisa de errado fizemos no decorrer desta manhã sem perceber, porque reconhecemos que somos falhos e pecador, que todos os dias nós pecamos, como diz a tua palavra. Pecamos ao pensar, pecamos ao falar e pecamos ao fazer gesto. E se falar que não pecamos, nós tornamos mentiroso. E o seu amor não está conosco. Mas a tua palavra diz, se com a nossa boca confessarmos o nosso pecado, o Pai Celestial é fiel e justo para nos perdoar, Pai. Então tem misericórdia, Pai, deste homem, que todos os dias ele tem saído e não tem conseguido apanhar nada, Pai. Mas a tua palavra diz que quando o Senhor chega, o mal tem que sair. Porque o Senhor não chega atrasado e nem tampouco adiantado. O Senhor chega na hora certa com a solução, Pai. Então eu te peço nesta tarde, entra nesta casa, Senhor. Entra nesta família. E liberta esta família, meu Pai, que tem vivido muitos e muitos dias e tempo, Pai, escravo do inimigo, na vergonha, no opróbrio. Nada dá certo nesta casa, nada dá certo na vida deste homem, Senhor. Tudo que ele tenta fazer, meu Pai, ele não consegue ir até o fim, Pai. Tira o desânimo, tira a angústia, tira a tristeza, tira a dor. Tira toda a solidão, a mágoa, o ressentimento, as marcas do passado, Pai. Tudo aquilo, Pai, que tem amarrado esse homem, que tem puxado ele para trás. Ele dá um passo para frente e dois para trás, Senhor. Ele não consegue avançar, meu Pai. Faz o milagre acontecer. Entra na vida desta mãe, desta mulher, Senhor, desta esposa. Salva esse relacionamento, Pai, que a luta tem sido tão grande, as tempestades, que eles estão a ponto, Pai, de se separar. Cada um, Senhor, ir para o seu lugar, porque eles não conseguem mais ficar perto um do outro. Quando um vem para a sala, o outro vai para a cozinha, Pai, porque o inimigo está trabalhando para destruir esse casamento. Mas a tua palavra diz que quando o Senhor chega, o mal tem que sair, Pai. Então toca agora, do alto da cabeça, a planta dos pés desse homem, do alto da cabeça, a planta dos pés dessa mulher, e liberta completamente, quebra todas as cadeias, quebra as algemas, tira as amarras, Pai, tira as vergonhas, liberta das dívidas, Pai. Providencia, Pai, o que esse homem precisa, providencia o que essa família está precisando, Pai. Usa um coração de bondade, Pai, e muda a história dessa casa, dessa família. Faz um milagre acontecer, Pai, e liberta, Pai.
liberta o drogado, liberta o alcoólatra, liberta a prostituta, faz dessas pessoas servos do Senhor, Pai. Vai de encontro agora, Senhor, com aquele que se encontra prostrado numa cama de hospital, meu Pai. Talvez desenganado, e o médico já até falou para a família, pode levar, porque nós não podemos mais fazer mais nada. Mas o homem é que faz a reunião, mas a última palavra vem do Senhor, Pai. Então vai curando agora, vai restaurando, vai repreendendo todo o mal, Pai. Vai tirando toda a pedra de tropeço, vai quebrando as cadeias, correntes, Pai. Muda o último estado dessa casa, dessa família, e faz a alegria acontecer nessa casa. Põe um sorriso no lábio dessa mãe, põe uma alegria no coração desse homem, que há muito tempo, meu Deus e meu Pai, ele não sabe o que é se alegrar, Pai. Nesse exato momento, Pai querido, eu te apresento mais uma vez esse copo de água, em braços de oração, que o Senhor venha pôr uma unção de cura e de libertação dessa água. E todo aquele que tomar dessa água, que seja imediatamente curado e liberto de todo quanto é tipo de imundície de Satanás. Que dessa água venha jorrar dentro deles uma fonte de água viva, Pai. Que através desta água a inflamação venha desaparecer, a infecção venha sumir, o inchaço venha cair por terra, a pedra no rim venha sair, a pedra na vesícula, os nódulos, os caroços, os miomas, o policisto, todas as obras de Satanás venha a ser destruído através dessa água. Essa água, meu Deus e meu Pai, deixe de ser natural e passe a ser sobrenatural, uma arma contra Satanás e seus aliados. Eu abençoo essa água nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Você vai tomar a sua água, porque Deus já está preparando o seu milagre. Amém? Que bom que hoje já é sexta-feira, né? E amanhã é sábado. O sábado do Senhor. Creio, se nós fazer a nossa parte, a parte mais difícil é de Deus, porque é um milagre. E milagre somente Deus pode fazer. Mais uma vez eu peço para você nos ajudar a se inscrever nesse canal. Não custa muito, só toque lá naquela parte que está escrito inscrever-se e se inscreva automaticamente e acione o sino das notificações para quando tiver vídeos novos, o YouTube avisa você. Dê o seu joinha, dê o seu like aí, porque para você pode até não significar nada, mas para o canal significa muito. Ajude esse canal a crescer na internet. Faça isso, que Deus vai fazer muito mais por você. Amém? Nessa tarde, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Talvez você já ouviu tanta palavra hoje que não edificou a sua vida, ou seja, piorou, né? Talvez você já ouviu tantas palavras hoje de derrota, de pessoas que você nem imaginava ouvir. Mas Deus, Ele me trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para você, uma palavra muito forte. Talvez você está vivendo aqueles dias que a Bíblia vai dizer. Sabe aqueles dias? Nós sempre vamos passar por esses dias que nada dá certo, né? A gente rema e não consegue sair do lugar porque nós estamos contra a força da maré. Então preste atenção no título dessa mensagem. Talvez você esteja enfrentando essa tempestade, mas creia que o mesmo Jesus que acalmou essa tempestade aqui é o mesmo que está aí com você para acalmar essa tempestade que não passa na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Mas para isso,
Você tem que clamar por ele, como esses aqui fizeram, amém? Então preste atenção. O título da mensagem é Jesus acalma a tempestade. Qual é a tempestade que você está passando? Qual é a tempestade que você está atravessando há muitos e muitos anos que você não consegue passar para o outro lado? Ou seja, o sol não consegue brilhar para você, é só tempestade. Mas Jesus, ele está aí, esperando você clamar pelo nome dele, para que ele venha te socorrer. Amém? Olha só como começa essa mensagem. E aconteceu que num daqueles dias, sabe aqueles dias? Pois é, numa hora, se já não aconteceu, vai acontecer. Ou talvez já aconteceu o milagre e você ainda não notou. Amém? E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos. Esse barco é você, é eu. Jesus, ele quer entrar em nós, ou seja, no barco. Nós somos um barco. Tem barco que está quase para se arrebentar, está batendo nas pedras, está em seco há muito tempo. Mas por quê? Porque está faltando Jesus entrar. Amém? Num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra banda do lago, e partiram. Veja bem, Jesus ele entra no barco e ele faz um prometimento. Passamos. Você já passou janeiro, já passou fevereiro, já passou março. A sua intenção é chegar do outro lado, ou seja, até o final do ano. Só que muitos não conseguiram passar março. Até passaram janeiro, passaram fevereiro, mas não conseguiram entrar em março. Por quê? Porque o barco afundou. Já não está mais conosco. Por quê? Porque Jesus, ele não entrou no barco dele. E quando Jesus entra no nosso barco, não quer dizer que vai ser um mar de rosa. Vão vir sim as tempestades. Ele mesmo atrai, que é para testar a nossa fé. Mas só tem uma coisa, que quando ele diz que você vai chegar lá do outro lado, que você vai chegar lá no teu objetivo, que você vai vencer, que você vai conseguir chegar aonde você quer chegar, que você vai realizar esse sonho, que você vai chegar até o final do ano, é porque você vai. Vão vir as lutas, vão vir as tempestades da vida, mas ele já prometeu, e quando Jesus promete, ele cumpre. E aqui, quando ele entra no barco dos seus discípulos, a primeira coisa que ele diz: passamos para o outro lado, ou seja, custe o que custar, nós vamos chegar lá. Amém? Passamos para a outra banda do lago e partiram. E navegando, eles adormeceu. Amém? Olha só. Jesus estava no barco com os discípulos. Estavam navegando, né? Caminhando. Aí, como eles não deram atenção para Jesus, Jesus, de propósito, adormeceu e chamou a tempestade. Talvez Jesus até esteja no teu barco, na tua casa, no teu negócio. O problema é que tu relaxou e tu deixaste Jesus dormir no sentido espiritual. Sabe que Jesus, ele quer puxar conversa. Ele deve estar agora aí com você, falando no seu pensamento. Ele quer conversar com você, porque a Bíblia diz que vós já não são mais amigos. Jesus quer ser nosso amigo. E o amigo que é amigo, ele conversa com o outro, ele puxa conversa. E os discípulos estavam aborrecidos com Jesus,
E Jesus pegou, viu que ninguém falava, ninguém conversava, que ninguém puxava a conversa, e Jesus adormeceu. E sabe o que acontece quando Jesus adormece na vida do crente? A tempestade chega. Mesmo ele estando no barco, ele chama a tempestade. Ou seja, ele chama os problemas, os perigos, porque é só no problema, no perigo, que nós reconhecemos que só Jesus pode nos salvar. Então veja bem, e navegando ele adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento, claro que a tempestade só pode ser de vento, sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco enchia-se de água. Sabe, essa palavra enchia-se de água é problema. Talvez você está transbordando de problema. Você olha para um lado e olha para o outro e o teu barco está indo cada vez mais e mais para as pedras, ou seja, pronto para naufragar. E só Jesus, quando você clama, pode te salvar do naufrágio. Muitos já naufragaram, amém? E sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco enchia-se de água. Essa palavra enchia de água, essa água representa dificuldade, luta, problema. Estando eles em perigo, olha só, é sempre assim. Quando o negócio está tudo bem, quando a conta está transbordando, quando a geladeira está cheia, quando está uma maravilha, ninguém chama Jesus. É só quando o negócio pega, é só quando estão em perigo. Estando eles em perigo e chegando-se a ele, ou seja, a Jesus, o despertaram. Olha só, mesmo Jesus estando dormindo, mas se você chegar e despertar ele, chamar ele para conversar, dobrar o seu joelho na sua cama e falar com ele, ele desperta e salva você do perigo, amém? E despertando-o, dizendo, mestre, mestre, estamos morrendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessou na hora, e fez-se uma bonança. Aquela tempestade que estava levando o barco para o fundo, quando eles acordaram Jesus, quando eles despertaram Jesus, Jesus se levantou depressa. Jesus, ele tem pressa em te salvar. Jesus tem pressa de te abençoar. Jesus tem pressa de te libertar. Mas para isso acontecer na tua e na minha vida, o que você tem que fazer? Você tem que chamar por ele. Você tem que invocar o nome dele. E a Bíblia diz que Jesus se levantou depressa e deu uma ordem para o vento e uma ordem para a água. E na mesma hora o vento ouviu e a água ouviu e a tempestade acalmou. E a Bíblia diz que o rio ficou, parece uma pista, calmo, liso e calmo. Amém? E também ele faz um milagre, mas também ele mete a régua. Amém? E levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram eles a bonança, e Jesus disse para eles, para os discípulos, onde está a vossa fé? Amém? E eles ficaram temendo, mas ficaram maravilhados e se dizendo uns aos outros, quem é este? Que até o vento e a água manda e lhe obedece. É esse que muitos não conhecem. É esse Jesus que fala para o vento e o vento obedece, que fala para a água e a água obedece. Ele está com você aí. Ele está só esperando você clamar, você que está num leito de hospital, você que está prostrado, que vive humilhado, sendo afrontado.
Ele está esperando você clamar por Ele, chamar por Ele, que é para Ele se levantar e repreender esse mal, repreender essa vida de derrota, para que as coisas venham a acalmar na sua vida. Veja só que os discípulos de Jesus, que estavam com Ele dia e noite, que comiam com Ele, que tinham visto vários milagres, que viram quando Ele curou a sogra de Pedro de uma febre, mas que também viram quando Ele ressuscitou Lázaro, que já estava há 4 dias em estado de decomposição no túmulo, e Ele ordenou e a morte saiu, e Lázaro saiu para fora, vivo, sem nenhum odor, porque 4 dias já está o corpo em estado de decomposição. Mas quando Jesus fala, até a morte ouve, e até o mau cheiro vai embora. Era esse mesmo Jesus. Eles já tinham visto Jesus curar a sogra de Pedro, porque Pedro estava no barco. Já tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro, mas ainda não tinha visto o Jesus que acalma a tempestade. Ele é Deus. Para cada fato, Ele tem uma saída. Talvez você parou de chamar por Ele e você está numa grande tempestade. Mas volta a clamar por Ele. Talvez Ele está dormindo na sua vida. E quando Jesus dorme na vida do crente, as tempestades chegam, porque de propósito Ele chama o problema. É o próprio Jesus que chama os problemas, porque só com problema que nós passamos a invocar o nome dele. E a Bíblia diz que imediatamente ele se levanta, acalma a tempestade, salva os seus discípulos, dá uma reguada neles, chama a atenção deles, porque o pai que ama o filho, ele repreende. Jesus repreendeu não só a tempestade, como os seus discípulos, e perguntou: cadê a vossa fé? Tem muitos crentes que a tempestade vem lá longe, ele já está se acabando por aqui, porque a fé dele já naufragou. Talvez você esteja como esses discípulos. Você viu aqui, a palavra está mostrando que mesmo Jesus na nossa vida, nós vamos passar por luta, porque para ter vitória tem que ter luta. A vantagem é que quando você estiver em apuro, você clama, ele desperta e resolve o problema. Essa é a vantagem. Não quer dizer que Jesus, estando na nossa vida, como muitas igrejas falam, é só um mar de rosa. Não. Vai ter muita luta, mas também vai ter muita vitória. E creio que esse Jesus que acalmou essa tempestade é o mesmo Jesus que está entrando agora aí na tua vida para parar essa tempestade que há muitos e muitos anos ela chegou até a sua casa, até a sua vida, até o seu relacionamento, até os seus negócios, os seus pontos comerciais, e não foi mais embora. Você não consegue passar ela para poder ver o sol da sua justiça. Mas se Jesus está no teu barco, se Ele falou que você vai chegar lá, você pode ter certeza que numa hora você chega lá. Que você possa pegar essa palavra para você e que você creia que Jesus está aí no teu barco. O barco é a nossa vida, é a nossa casa, é a nossa família, e Ele vai acalmar essa tempestade. Amém? Que você venha ter uma ótima tarde, um bom almoço, e que a santa paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Amém.